muita gratidão, né? Eu sempre agradeço a Deus pelos amigos, por ter essas conversas, né, que aliviam o nosso coração, dividir as nossas experiências. Isso é é muita luz. Isso é espiritismo. O verdadeiro espiritismo está nessa troca de emoções, de sentimentos, esse que vai nos unindo e nos elevando até Deus, né, para a gente formar uma única família, a família da fraternidade, da caridade, do amor, dos sentimentos ligados a Jesus. E com esses sentimentos, Senhor, nos unimos em pensamento, a equipe espiritual do nosso cantinho, e a gente sempre oferece aquilo que nós temos de melhor, né? Nosso carinho, nosso amor, o nosso desejo do melhor para todos, nossa vibração pelos irmãos mais necessitados. E a gente sempre deposita na sala 1 esse material que vamos dizer assim, que se transborda, né, que se une lá na sala 1, no centro da mesa, para que esses nossos irmãos queridos tenham esse material para conduzir em seus trabalhos. E para a gente dar aquela amarradinha nesse buquê de rosas, né, a gente ora sempre a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? No nosso livro, Pensamento e Vida. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre enfermidade, né? Nós terminamos, o Alexandre terminou na semana passada o tema obsessão, né? Foi bastante interessante, bastante proveitoso. E agora nós vamos falar sobre a questão da enfermidade, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de entrar no tema propriamente dito. O que é saúde? O que vocês entendem por saúde? Quando fala essa palavra, o que é a saúde? O que vocês acham? Bom, aí depende, viu, Antônio? Se você perguntar para mim é uma coisa, se você perguntar para o Ambrosio e para o Felisberto é outra. É. Mas vamos deixar só o Valtinho falar, porque Só esses eu? dois aí são muito legais. Vocês ouviram, né, menina? Você fica quietinho aí. Então, Antônio, a saúde é uma coisa assim muito relativa, né? Porque você tem a saúde mental, você tem é a maneira como eu vejo. Você tem a saúde mental, você tem a saúde física e você tem a saúde espiritual, né? São coisas diferentes. As duas primeiras, as duas segundas, a material e a espiritual, uma é do corpo, a outra é do espírito, mas de uma forma ou de outra elas estão interligadas. Porque corpo e espírito é uma coisa, né? Uma coisa só. Estão ali unidos. Depois que desencarna, tudo bem. Aí separa, um desmancha e o outro vai para o lado dele responder as coisas que ele fez ou não fez. E aí que entra a saúde moral, né? A saúde moral ela é uma conquista que a gente faz um mérito muito grande quando está encarnado. Porque aqui é a aprovação, aqui é onde você, como espírito, esquece o que você fez do outro lado, vem para cá com a oportunidade de começar tudo de novo e incrementar a sua moral. A moral também do espírito, porque é a única coisa que a gente leva é a saúde moral.
é aquilo que a gente cria de bom dentro da gente. Então, se ela for uma saúde boa, a gente vai levar as coisas boas dela. Se ela for uma saúde ruim, ela vai levar as coisas ruins. Então, eu vejo a saúde dessa forma. Agora, a saúde da matéria é uma consequência, né? Da nossa disciplina, do nosso convívio. Eu até estava comentando isso com a Beth ontem, né? Ela estava falando de idade, tem gente aí que está com 95, 96 anos, anda de carro, passeia, vai para um lugar, vai para o outro, vai no banco, diverte, fala, brinca, sem problema. Tem um senhor que até o Genivaldo postou outro dia na internet, tem 105 anos, está lá, mora sozinho na roça, come torresmo, come carne de porco, come feijão, come tudo que tem direito e está lá. Levanta às 5 horas da manhã, vai trabalhar. Mas e a saúde moral dele? Ela é praticamente limpa. Ela é uma saúde, porque é uma pessoa que ele mora sozinho, mora na roça, e ele trabalha e não tem tempo de ficar pensando besteira. Ele tem a bênção de não ter o que nós temos. O que é? Ele não tem televisão, ele não tem rádio, ele não tem celular, vive até os 105 anos com saúde, trabalhando, fazendo. O que ele precisa, ele tem lá. Ele não precisa de um carro, ele só precisa de um cavalinho, de um burrinho, de uma charretinha, se é isso, e vive. Então, qual é a moral dessa pessoa? A saúde mental dela? Não tem maldade. Não tem. Ele é uma pessoa livre, que deve ter um coração enorme, que não deve, de espécie alguma, fazer julgamento. Ele é uma pessoa que vive em comunhão com a natureza divina. Então, essa é a minha visão de saúde, né? Estou dentro dela, de espécie alguma. Nem da saúde material e nem da saúde espiritual. Senão eu não estaria com os 2 filhos aqui criando, essas 2 crianças. Né? Mas, talvez, numa outra, a gente tenha condição de ser um pouco melhor. A saúde moral está começando a melhorar um pouquinho, ainda está no começo. Pode falar, Nilza, é sua vez. Eu vou passar a bola, hein? Passei o bastão. E aí, Nilza? Acho que ela saiu. Alexandre, gostaria de falar alguma coisa? Ela deve ter caído, ela vai voltar. Tem dia que, ó. Ó o Daqui próximo. a Ó. pouquinho ela volta. Pronto, passei o bastão para ele, ó. Olha lá. Saúde, não é? Aqui é um tema, né, delicado, não é? Primeiro porque depende muito do entendimento de cada um de nós. Não é? Saúde, para mim, no meu entendimento, não é claro, a gente tem a saúde do corpo físico, aquela pela qual a gente precisa sempre prezar e sempre, não é, cuidar, mesmo porque a gente aqui já estudou, já entende, né, toda a dificuldade, toda a complexidade do processo encarnatório. Não é a bênção que é ter um corpo, não é, com seus, né, defeitos, com as suas qualidades, não é, cada um de nós carrega, não é, carrega no nosso corpo aquilo que a gente precisa carregar ao longo da nossa caminhada, né, ao longo dessa nossa encarnação. Então, essa é a parte, né, mais óbvia, mais intuitiva, né? Quando a gente pensa em saúde hoje, né, quando a gente fala de saúde hoje, quando a gente vê saúde na mídia, a gente sempre está falando da saúde do corpo físico, não é? Inclusive há todo, né, um movimento, né, de
cultuar o físico, não é? De fazer as coisas. De qualquer forma, a gente está falando de saúde do corpo físico. O difícil é a gente, na verdade, conversar sobre a saúde espiritual. E essa saúde espiritual, de certa forma, ela pode ser entendida como a nossa saúde mental e a saúde do nosso corpo espiritual também, não é? A gente não pode se esquecer do perispírito, não é mesmo? E a gente precisa lembrar que a nossa saúde, né, mental, a nossa saúde como espírito, ela se reflete no nosso perispírito, que acaba se refletindo no nosso organismo material, não é? Então, para mim, saúde hoje é encontrar o equilíbrio, não é? É encontrar o equilíbrio de poder, ao longo dessa jornada e dessa caminhada, não é? Manter a mente tranquila e serena para ter o espírito tranquilo e sereno. Dessa forma, refletindo isso, não é? E essas energias e essas emoções no meu perispírito, que automaticamente vai refletir isso no meu corpo material, não é? A gente não pode esquecer e tem que lembrar que não basta só isso, não é? Não basta, né, que a gente faça todo um exercício, não é? Que a gente seja lá muito evoluído, mas a gente se alimenta mal, a gente não faz uma atividade física, a gente não faz nada, não é? Então a palavra-chave aqui para mim é a palavra equilíbrio, né? Para mim a saúde é o equilíbrio, não é, entre todas essas coisas, né? O equilíbrio, meu equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio perispiritual e o nosso equilíbrio físico do nosso corpo físico. Isso para mim é saúde, não é? E para mim também, Alexandre, não é, o principal é a questão, não é, que a gente está aqui no nosso livro, né, no nosso pensamento, que eu ainda acho que é vida, né? Eu e Emmanuel vamos ter uma prosa quando desencarnar para ver se tem esse acento ou não. Mas, brincadeiras à parte, para mim essa é a parte fundamental, não é? Porque é daí que as outras coisas se refletem, como a gente tem visto, não é? E vão se refletir no meu organismo material, não me descuidando jamais, não é, das questões fundamentais para que eu tenha uma vida física saudável, não é? Boa alimentação, prática de atividades físicas, não é, vida equilibrada, boas horas de sono e essas coisas. Mas para mim o fundamental é a minha saúde mental, não é? Que é o que Emmanuel vai tratar um pouquinho aqui ao longo do capítulo, não é, Antônio? Já Isso falei, mesmo. mas agora é com você. Eu estou puxando um pouco, porque são dois conceitos, né, que são importantes para a gente fechar esse entendimento sobre do porquê da existência da enfermidade, né? Que em mundos mais evoluídos já não existem mais a enfermidade como nós vivemos aqui no plano terrestre, né? E ela se manifesta em todos os planos, né? No abismo, nas trevas, no umbral, mesmo no nosso lar, né? Que está numa posição, vamos dizer assim, mais leve, né? Mas ainda ela permanece existindo quando a gente estuda no nosso lar. Existem enfermarias, existem, né? Quando a gente estuda os mensageiros, os missionários da luz, a gente está sempre lidando com manifestações de enfermidade, né? E o trabalho é sempre trabalhando na busca do equilíbrio, né? Você estava comentando. Mais alguém gostaria de complementar? Bom, Oi, agora eu vou Antônio. trazer o conceito. Caiu aquela hora, viu? Caiu minha Ah, rede a hora que eu. não, eu vi, eu falei Não, assim, o Faustinho me chamou, falei, parece que foi uma coisa. Foi tudo caiu. Não, mas eu ia falar tudo que o Faustinho e o Alexandre falou, eu concordo, porque tudo começa no pensamento, né? A saúde mental,
ela é eu acho que o corpo nosso reflete o que a gente pensa e atrai também, né? Então, é o equilíbrio realmente. O equilíbrio que faz com que a gente tenha saúde. Mas isso é um monte de coisa junto também, né? A gente tem que ter sempre positividade, bons pensamentos, não deixar, como se diz, nos dias de hoje, não ficar muito ligado às notícias ruins, que tudo isso vai mexer com a nossa saúde. Mexe com a nossa saúde. Então, a gente tem que aprender a desligar e se equilibrar para ter saúde mesmo. E também os esportes, claro, nós precisamos se exercitar, com certeza. Mas falaram tudo já. Tudo que vocês falaram, eu assino embaixo. Sabe, Nilza, tem uma coisa que eu acho, pelo menos, que é fundamental que a gente deixe claro, que, claro, a saúde mental é fundamental, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um corpo físico, não é? E que esse corpo físico demanda cuidados específicos, não é? Sim, sim. Então a gente precisa lembrar que mesmo estando associado, a gente não pode imaginar que, olha, se eu tiver, né, pensamentos ótimos, pensamentos bons, eu não preciso tomar o cuidado. Eu preciso tomar banho todos os dias. Não é verdade? Sim, essa rotina, né? E o cuidado, ir ao médico e saber direitinho dos seus exames. É cuidado, né? É cuidado, realmente. Exato, Nilson. Então a gente precisa só tomar esse cuidado, não é? Para se lembrar que não basta a gente tomar, né, conta da nossa mente. Como eu disse no começo, fundamental. Né? A base é a base, essa é a base de tudo. Contudo, sozinho não dá. Então, é por isso que eu gosto da palavra equilíbrio que eu usei quando eu estava falando, não é? A gente tem que conseguir equilibrar. Aí não pode se esquecer do todo, não é? Do conjunto. Desculpa, falei demais de novo. Tranquilo. Mas a ideia é essa mesmo, porque nós estamos trabalhando para. É um texto bem profundo que o Emmanuel nos traz, né? Então é importante a gente trabalhar os dois extremos, né? Para que a gente possa sair fortalecido desse estudo, né? Porque quem de nós aqui não tem algum com perrengue, né? Quem de nós aqui não tem algum problema de saúde? É raro a gente encontrar uma pessoa que fala assim, eu não tenho nada, fisicamente falando, né? Espiritualmente a coisa aí é mais complicadinha ainda. Mas é algo para a gente pensar mesmo, né? Que a ideia é a gente sair bem fortalecido desse estudo, né? Para que a gente possa ir firmando, né, nosso caminho, trabalhando para Jesus, né? Quanto mais fortalecidos, mais a gente pode trabalhar. Fala, Pautinho, meu filho. Então, você vê como é importante o estudo dessa forma, né? Porque você pode ouvir o pensamento de cada um, como é importante a participação das pessoas. Você ouve as colocações de cada um, pega o que tem de melhor de cada um e você tem um pacotinho de coisas que você pode aplicar para você. E, essa é a ideia. E isso é diferente de um para cada um. E o mais importante é isso, é que essa conversa, de tudo que está sendo falado, é que as pessoas que participam, né, os nossos irmãos que participam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, tirem um proveito disso em benefício da sua evolução, do seu progresso. Essa é a ideia, realmente. Então, vamos andar mais um pouquinho. Eu vou trazer, Emmanuel, agora, mais uma vez, né, o livro Consolador.
Esse livro é um livro riquíssimo, nós já estudamos no nosso cantinho. O Eduardo começou a conduzir o estudo, depois o Genivaldo. Eu tive um período que eu trabalhei com o Genivaldo estudando também, e o Genivaldo veio a finalizar, e veio a pandemia, quebrou um pouquinho o fechamento. Nós já estávamos no final do livro. Mas Emmanuel, na questão 95 desse livro, né, ele tem a seguinte pergunta: em face dos esforços da medicina, como deveremos considerar a saúde? Então, Emmanuel vai entrar na conversa agora, né? Esse papo que nós estamos tendo sobre a saúde. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Esse é o conceito que a Associação Médica Espírita, tanto brasileira quanto internacional, adota. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, eles fazem uma pergunta muito interessante. Eles perguntam assim: o Chico Xavier era uma pessoa doente? Porque ele tinha problema na vista, ele tinha angina, no final da vida dele com dificuldade de locomover. Ele tinha uma série, ele enfrentou uma série de problemas pulmonares, ele teve câncer de próstata, ele enfrentou todo tipo de perrengue que todos nós encarnados enfrentamos. Mas ele é tido como a pessoa de mais saúde que nós já tivemos na Terra. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Esse é o fechamento, né? A conclusão que eu para se ter essa saúde perfeita, a harmonia da alma, muitas vezes há necessidade de a gente ter as moléstias. Não é um negócio que parece um paradoxo, né? Parece algo que contradiz, né? Mas a gente, pela experiência, a gente vai ver que isso aí muitas vezes é o processo de redenção, de cura. Porque, gente, se nós somos espíritos eternos, o que nós temos que curar? O corpo ou o espírito? Que essa é a questão que eu acho fundamental. Nós não vamos viver eternamente? Como que nós queremos viver na eternidade? Né? Então, o nosso desafio realmente é conseguir essa harmonia perfeita da alma. Né? Esse é o trabalho nosso. Por isso que eu achei muito interessante trazer essa questão e trazer esse conceito adotado pela Associação Médica Espírita, né? Que eles são os que mais lidam com a questão da enfermidade, são os médicos. Né? E a Marlene Nobre fala sobre isso de uma maneira muito interessante, o Sérgio Lopes, né? O Sérgio Felipe também, e tantos médicos que nós temos a oportunidade de ouvir, né? Eles trabalham muito. O Décio Andoli, então, ele aprofunda muito sobre essa questão. Mas é interessante, eu achei interessante trazer isso para a nossa apreciação e para a nossa meditação, né? Para a gente, o que nós queremos, né? O que nós buscamos quando nós adentramos, né, nessa busca do homem de bem, nessa busca de compreensão da doutrina espírita, né? Então, achei bastante interessante. Alguém gostaria de comentar esses dizeres de Emmanuel? Fiquem à vontade. Olha, posso falar? Ô, minha amiga, a palavra é sua. Eu achei interessante isso que você falou aí. Eu não estudei o Consolador, porque eu estava dizendo, né, que tudo começa no pensamento, né? Lógico, que não é... O pensamento é tudo, né? É todo o nosso envoltório. Eu estava pensando nisso que você falou aí, sobre nós trazermos, tipo, o perispírito, né? O nosso perispírito já vem com uma certa lembrança de uma coisa para ser passada da doença, né?
Eu acho que vem com marca, uma sequela, eu diria. E aí, por mais que você tenha muita positividade, por mais que você seja uma pessoa para cima, você vai ter que passar por aquela doença porque está no seu relatório, né? E eu achei interessante isso, porque a gente acha que pode mudar, né? Só com o pensamento. Pode até ser que mude. E também pelas nossas atitudes, né? Pode ser que a gente consiga ter, em vez de uma doença mais grave, uma doencinha mais leve. Mas eu achei interessante isso que você colocou aí do Consolador. É uma coisa para pensar mesmo. O Emmanuel, ele é muito preciso, né? E como nós estamos estudando, né? Nosso grupo é o Evangelho por Emmanuel, né? Então a gente deve estar tendo uma ajuda dele também, né? Para que a gente compreenda cada vez mais o que ele propõe para nós, né? Que o grande objetivo que eu vejo na espiritualidade é nos tirar da ignorância, nos levar para a compreensão cada vez mais profunda dos ensinos de Jesus e viver isso no nosso dia a dia, né? Então a gente assim no nosso grupo de estudos, a espiritualidade às vezes tem se aproximado e falado assim, o espiritismo é a troca de ideias, aquilo que o Faustinho comentou, né? É a gente viver isso, dar um pouquinho da gente, né? Às vezes a gente fica meio acanhado de falar, achando que a fala da gente, às vezes, tudo, gente, tudo que é feito com amor, que é dito com amor, faz diferença. Faz muita diferença. Seja uma palavra, seja um pensamento, tudo que é feito com amor modifica o ambiente. Então, assim, sintam sempre tranquilos eu tenho uma dúvida, eu penso um pouquinho diferente. E quando a gente pensa um pouquinho diferente, a gente ajuda os outros a olhar o problema para uma perspectiva um pouquinho diferente também. Isso ajuda a gente a enriquecer o nosso entendimento, né? Então é muito rico essa oportunidade que nós estamos tendo, né, nesses estudos. Mas é isso aí. Mais alguém? Mas fiquem tranquilos, quem não quiser falar também, está também, é importante isso também, a gente tem essa tranquilidade, né? Também de ficar à vontade, né? Tanto de colocar o que pensa, o que sente, como também de não colocar, né? Isso aí que é importante. Beleza, pessoal? Se vocês não têm mais comentário, eu vou andar mais um pouquinho, tá? Está lá na questão 95, se vocês quiserem estudar um pouco mais, tem mais outros pontos que Emmanuel coloca sobre essa questão também no livro Consolador, viu? Vamos andar. Agora vamos começar o texto do Pensamento e Vida, né? Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, né? Então, tem algumas doenças, por exemplo, você foi contaminado aí pelo vírus da dengue. Muitas vezes não depende da sua vida mental, né? É um processo virótico que às vezes a gente não é questão. Como a gente vai passar por isso, aí sim. Aí contribui muito para que a gente sare rápido, né? Se a gente começa a se lamentar, reclamar, culpar, etc., etc., fica mais complicado. Mas se a gente conseguir manter a mente tranquila e tudo, a gente pode passar pelo perrengue, como nós passamos pela Covid, né? Estamos passando ainda, né? Isso depende muito da nossa postura mental, mas às vezes você não tem controle desse danadinho, né? Da dengue, o danadinho da Covid, da chikungunya e etc, etc. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Como que a gente vai passar se a gente for contaminado pelo mosquitinho da dengue aí, pelo mosquitinho da chikungunya, pelo
pelo Covid, como que a gente vai passar por essa experiência, isso aí vai depender muito da nossa postura mental, sem dúvida nenhuma. O paciente que se mantém confiante, com fé em oração, muitas vezes ele passa pelo processo e cura muito mais rápido que aquele que fica revoltado. Isso a Nilza, que já trabalhou diretamente como enfermeira, ela pode, talvez, testemunhar melhor isso, a minha fala, né? Mas é muito interessante esse ponto que Emmanuel nos coloca, né, gente? Algum comentário? Se não, vou para a gente vê. Não, é que você falou aí, mexeu comigo mesmo. A gente vê muitos pacientes com doenças terminais, né? E a forma com que cada um, a personalidade, o jeito de ser, reage diante da doença é muito interessante. Aquele que nem você disse mesmo, né? Com a pessoa que tem muita confiança em Deus, fé, reage de um jeito bem diferente, né? Ele não reclama, tudo para ele é. E parece que aquele paciente, até o médico tem mais facilidade de lidar e conduzir aquela doença de uma forma melhor, fica mais fácil de lidar. Agora, quando o paciente tem a doença e já tem um problema, já é negativo, já não acredita muito nas coisas, é complicado. Até o médico fica querendo fugir do paciente. Então, nada ajuda, né? Nada ajuda. Tem muito a ver essa coisa na forma de ser, né? Na forma de pensar, de confiar. Eu acho isso muito importante. No Covid foi importante isso. As pessoas que não tinham medo e se cuidavam, claro, né? Todos cuidado era pouco, mas não tinham medo de enfrentar, né, o trabalho. Corria tudo bem, né? Corria tudo bem. Mas quem tinha medo sempre estava com o corpo, o organismo, acho que deve se dar abaixar a resistência, né? Acho que o medo abaixa a resistência do organismo. E aí tudo acontece. É muito interessante essa parte psicológica, o mental. É isso que o Emmanuel está chamando a atenção da gente aqui, né? A rigor não tem, algumas enfermidades não tem vinculação com a vida mental, mas a vida mental influencia quando você é portador da doença. Então, são situações interessantes, né, que o Emmanuel coloca para nós. Mais alguém gostaria de tecer comentário? Se não, vou dar mais um passozinho. Eu vou trazer aqui o nosso Stephen Hawking, né? Ele teve uma vida, ele foi casado, teve filhos, né? E um físico fantástico, né? O trabalho dele, eu não entendo, não sou físico, não posso fazer grandes comentários, mas ele sofreu dessa doença, né? A ELA, né? Que eles chamam, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença terrível, né? Que a gente, inclusive, fizeram um filme, né? Sobre a vida dele, mostrando, retratando o momento que ele foi casado e tudo. Então, são tipos de doença provação, né? A gente vê, mas ele veio e cumpriu, eu acredito que ele cumpriu a tarefa dele como físico, né, como estudioso, fez uma diferença muito grande no desenvolvimento da física quântica, no desenvolvimento que nós estamos tendo hoje, né? Então, eu achei bastante... E Emmanuel chama atenção, a moléstia que tem, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo, né? Esse é um exemplo, com todo respeito, com todo carinho, esse irmão, essa alma, né? Eu coloco aí o exemplo, pedindo a ele perdão se caso isso está sendo levado a alguma coisa, mas é só para a gente poder compreender
de uma pessoa pública, notória, né? O que vem a ser esses resgates, né? Vou pegar um outro exemplo, vou andar mais um pouquinho com o Emmanuel aqui, tá? Trazer o Jerônimo, né? O gigante, né? O Jerônimo, quando ele estava com seus 18 anos, ele brincava que ele era o Tarzan, né? Então, era uma pessoa forte, musculosa, né? Saudável. E da hora para outra, ele é acometido pela doença da artrite reumatoide progressiva, né? Eu não sei bem como é que funciona isso, não sou médico, né? Mas esse nosso irmão também. E ele não perdeu, ele fez um trabalho maravilhoso. Vocês procurarem na internet, vocês vão ver que palestras maravilhosas esse espírito, né, Jerônimo de Mendonça, traz para nós. Então, a doença não é motivo, ele manteve a harmonia da alma. Ele conviveu com o Chico Xavier, quando ele estava muito aperrenhado, né, muito triste por estar passando por essa doença, o Chico deu uma chamada nele, falou, compadre, qual é? Você ainda pode falar, você ainda pode trabalhar, né? E ele fez um trabalho maravilhoso em Tuitaba, né? Se vocês quiserem ver, ele fez uma obra de caridade, mesmo assim, o pessoal carregava ele na Kombi lá, levava ele para as palestras, ele tem um vozeirão bonito, né? Lembra muito a voz do Luiz Otávio. De vez em quando eu brinco com o Luiz Otávio, você está incorporando o Jerônimo de Mendonça, que ele tem aquele vozeirão, né? E brinco um pouco com o Luiz Otávio sobre isso. Mas bastante rico, né? A gente vê o exemplo vivo, né? Ele só ficava na cama, gente, ele não conseguia levantar, se mexer, nem nada, ele só conseguia articular a fala. E quanto esse homem fez, né? Então, isso é saúde, ele não era um doente, né? As inibições congeniais, as mutilações imprevistas, as enfermidades dificilmente curáveis, catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajuste nos implementos que o compõem. Então, muitas das doenças que nós vivemos, elas não são doenças que nós viemos aqui para fazer um resgate, mas muitas vezes nós causamos essa doença pela nossa intemperança. Pois eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, aí eu vou precisar da ajuda, né, de um livro, né? Então ele continua, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível. E toda aflição malhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, tomemos cuidado, né, com as nossas emoções, com as nossas reações. Por isso a importância, né, da gente se conhecer, da oração diária, da gente aprender a meditar. A meditação é uma vacina espiritual. A meditação, principalmente quando a gente se liga a Jesus, a gente se liga à espiritualidade maior. Então, esse é um ponto que o Emmanuel está chamando a atenção da gente, né? Que eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês, com a ajuda de um livro chamado Missionários da Luz, no capítulo 4, Vampirismo. O André Luiz vai trazer uma informação para a gente muito importante nesse livro, para que a gente compreenda como é que funciona isso. Vamos ver. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Então, André Luiz, quando foi nessa tarefa dos missionários, junto com Alexandre, ele teve a sua visão ampliada no nosso lar, a sua mediunidade, né, a sua capacidade de clarividência, de evidência ampliada, e ele passou a ver coisas que
nos mensageiros ele ainda não tinha desenvolvido. Então, nesse livro, Os Missionários da Luz, ele está com a visão mais ampliada, ele está mais preparado. Então, olha só o que ele vem trazer de informação para a gente. Você não ignora que, no ciclo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbios tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja habitualmente nos pulmões. O bacilo de Hebert localiza nos intestinos e onde produz a febre tifoide. Eu não entendo patavina disso, viu, gente? Isso aí. Mas vamos lá. O bacilo de Klebs situa-se nas mucosas onde provoca difteria, né, que é a doença que dá na garganta, isso eu sei. Em condições especiais do organismo, prolifera os bacilos de Hansen, né, que é a lepra, né, ou de Koch. Então, vou mandar mais um pouquinho. Olha que interessante. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Quer dizer, está perguntando, essas formações microscópicas só acontecem na carne? Né? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresa em suas formas variadas? Ele continua. No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. Ele coloca, André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Eu vou ler, depois a gente volta, viu, gente? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo a conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. O que está chamando a atenção é o seguinte: as nossas emoções abrem espaço para que as doenças penetrem no nosso corpo. Isso é muito interessante. Tem pessoas que são picadas pelos mosquitinhos da dengue, recebem o vírus da Covid e não tem nada, que espiritualmente elas estão no equilíbrio. Isso é outro ponto muito interessante. E, André, depois, se vocês quiserem ler esse capítulo, estudar com mais profundidade os missionários, vocês vão ver que o André Luiz, andando na rua, ele começa a ver assim, núcleos, né, formados pelo pensamento, como se fossem bactérias, né, atacando as pessoas, mas coisas do mundo espiritual. Então, você vê que a nossa matéria psíquica, matéria mental, ela cria situações de vibração que causam ambientes doentios, né? Então, o André Luiz vem nesse capítulo trazer essas informações para a gente. Então, o Emmanuel está nos alertando, né, que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Quando a gente começa a ter sentimento de reclamação, sentimento de melancolia, de tristeza, quando a gente começa a ter uma visão pessimista da vida, né, a gente começa a perder a sintonia com o alto, a gente começa a criar essa situação, né, de prejudicar o funcionamento do nosso corpo físico, né? Então é muito interessante essas colocações, né, que o Emmanuel está colocando para a gente, né?
Então, separando aquilo que nós trazemos muitas vezes como doenças de resgate, sobre doenças que nós mesmos criamos, né? E a maioria da gente, a maioria de nós, não precisaria passar pelas doenças que nós estamos passando se a gente criasse a disciplina da mente. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas esse alerta ele é muito importante. Se vocês quiserem aprofundar, né, na leitura do livro, vocês já estudaram o Missionário da Luz com o Eduardo, né? Acho que foi o livro anterior a esse que nós estamos estudando agora, o Obreiros da Vida Eterna, né? Se eu não estou equivocado, correto? Ele foi o Nosso Lar, Mensageiros, Missionário da Luz, né? E agora Obreiros da Vida Eterna, se a minha memória não está me traindo. Algum comentário, alguma pergunta? Ô, Antônio, esse capítulo que você leu, qual que é, do Missionários da Luz? É o capítulo 4. Eu Capítulo deixei 4? aqui, ó, isso, vampirismo. É o vampirismo, né? Não, eu já li esse livro, eu não estudei, não. Acho que esse foi o antes que o Eduardo estava dando. Eu queria Acho ter que foi ele estudado esse mesmo. livro. Esse livro é muito Foi esse bom. Esse livro é livro, assim, da medicina. Fala só de doenças e como que funciona o corpo nas doenças. É muito interessante. Eu vou ter que ler ele de novo. Eu já esqueci quase tudo. Infelizmente, eu tenho a limitação por não ser da área médica, né? Mas o que nós tiramos disso, né? Vocês vão ver nesse livro, eu não trouxe aqui, quando a visão do André Luiz, ele andando na rua, ele vendo essas nuvens de micróbios espirituais rondando a pessoa. Então, por exemplo, eu sempre fiz uma pergunta, né? Os médicos trabalham junto com enfermos graves, né? Por exemplo, durante a Covid, os profissionais da saúde ficaram muito expostos, né? Por que uns adoeciam e outros? Não é um negócio interessante? Sim. Pessoas que lidam com essas bactérias do hospital, bactérias terríveis, né? De vez em quando a infecção hospitalar é um negócio que mata muitas vezes muitos pacientes. E por que uns vão, outros não vão? Né? Então, são perguntas para a gente fazer. Tem pessoas que nunca adoecem, não sei se vocês já observaram isso. Fica doente nunca. Sim. Né? Sim. Mas você vai conversar com essas pessoas, são pessoas otimistas, são pessoas focadas nas atividades dela. O Faustinho está até dando exemplo daquele senhor de 100 e poucos anos, né? 110, sei lá, com bastante idade, que o Genivaldo. A pessoa está sempre com a mente num. Você não vê a pessoa reclamando. Tem aquela médica psiquiatra que a Cláudia mandou. A psiquiatra hoje está com 92 anos. Ela tem uma lucidez e um corpo assim que ainda faz muitos exercícios e está uma pessoa que você fica absurdo de ver. A mente dela, né? Acho que você viu, esqueci o nome dela agora. Esqueci. Está desligado, Antônio. A Cláudia, que lembra o nome dela, doutora? O nome dela é Coutinho. A Cláudia esqueceu. Ela trabalha, o pessoal tem clientes, está com 90 e poucos, né? Trabalhando. Então, gente, é interessante a gente meditar sobre isso, né? Estou trazendo um pouquinho desses livros e tudo, porque é muito rico esse capítulo que nós estamos fazendo agora, assim como o anterior, né?
Você pode ver que o Emmanuel foi cuidadoso. Ele fala da obsessão, né? Depois traz a questão da enfermidade. A obsessão traz muito problema dentro desse campo da enfermidade, né? É mesmo, verdade. Alguma pergunta, pessoal? Alguém mais gostaria de... Ele coloca, acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macroscópio está repleto de surpresa em suas formas variadas? Aí ele vai descrever um pouquinho isso aí, né? Muito interessante. Doutora Cléo, a Cláudia lembrou aí. Isso, doutora Cléo. Eu estava quase lembrando, mas ela disse que era de uma família de andarilhos. Ela andava o tempo todo. Ela disse que não tinha esse negócio de pegar um carro e ir para lá, pertinho. Ela disse que desde novinha ela andava muito. Andar é bom. Caminhar é O bom. meu avô viveu até os 105 anos, né? E a característica dele era caminhar. Ele morava em Belo Horizonte, que lá você está subindo ou está descendo, né? E ele morava no alto, Afonso Pena, ele descia Afonso Pena e ia trabalhar no consultório dele, depois subia de novo Afonso Pena, que era um chão para danar. Né? O velhinho danado, rapaz. Trabalhou até os 90, até os 95 anos. Trabalhou. Viveu até os 104. Né? Danadinho. Mas uma característica dele era essa. Eu não lembro dele pessimista. Mas muito interessante, gente. Se vocês tiverem um tempinho, Missionário da Luz, né? Esse livro traz também muitas questões interessantes sobre isso que nós estamos falando, né? O grande clássico dele é a reencarnação do Segismundo, né? O capítulo mais longo desse livro, Missionário da Luz. É um tratado sobre reencarnação, né? Muito interessante. E tem um outro capítulo que ele trata de uma reencarnação que não deu certo, então muito interessante. Tem muita informação nesse livro. Eu não trouxe todas aqui, né? Mas é muito interessante a visão de André Luiz sobre essa questão da patogênese da alma, né? É muito interessante. Cuidado, gente, com os sentimentos aí que às vezes a gente não presta atenção e estão causando desequilíbrios, né, na nossa saúde, né? Muito bem. Ficou todo mundo caladinho, preocupado? Brincando com vocês aqui. Deixa eu parar a nossa apresentação, né? Muito bem. Espiritismo é isso aí, gente. Vai trazendo as informações, vai juntando os pedacinhos, vamos nos fortalecendo, né? E a grande vacina contra esses micróbios do mundo espiritual, vamos chamar assim, é a oração, né? A prática do bem, a prática da caridade e guardar no coração bastante otimismo, né? Muita fé, muita esperança. Somos espíritos eternos, né? Então, à medida que a gente for guardando tudo isso aí, estamos todos muito bem vacinados, né? Tanto de doenças, desequilíbrio espiritual, quanto dos problemas físicos também que não estejam ligados ao nosso plano reencarnatório, né? Os que estão ligados fazem parte também do remédio para o espírito, né? Que nós o recebamos também em paz e com muita fé, com muita confiança em Deus. Pergunta final: quem gostaria de fazer oração de encerramento? Se for o silêncio, eu vou, como diz o Eduardo, eu mesmo faço a oração de encerramento e de início do próximo estudo, né, com o nosso irmão Eduardo. Então vamos lá, pessoal. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus, né, por essa 1 hora de estudos, de troca de ideias. Vamos agradecer a André Luiz, a Emmanuel, a espiritualidade do nosso cantinho, que nos conduziram nesse estudo. Que estejamos com o coração alegre, confiantes, porque a saúde é a harmonia da alma, a perfeita harmonia da alma, né? Que a gente guarde isso no coração, que a gente busque sempre viver no nosso dia a dia os ensinos de Jesus. Vamos
Mais uma vez, orar em favor do nosso irmão mais necessitados, depositando tudo que nós temos de melhor lá na nossa sala 1, e sempre para conduzir essa vibração, esse material do nosso amor. A oração de Jesus é um veículo poderoso, né? Então vamos unir os pensamentos nessa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Que Jesus abençoe o Eduardo e todos nós no próximo estudo, né? Que possamos aprender mais um pouquinho, estudando a seara dos médios, né? É isso aí, Eduardo. Batuta entregue ao mestre. Bom trabalho, que Deus te ilumine e fortaleça.